Vida e Saúde, começando mais uma vez nessa quarta-feira com você. Temos o prazer de receber aqui doutora Marli Portugal. Seja muito bem-vinda a esse programa. Obrigada, Teru. É um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Só que agora, doutor César, é presencial. Bem-vinda aqui. Obrigada, legal, doutor. Uma experiência muito útil para ajudar o povo de casa, viu? Que bom, que bom. Ela tem sim, ela tem ajudado você aqui em alguns dos nossos programas, mas hoje vamos dedicar bastante tempo falando sobre um assunto que pouca gente conhece. Doutora Marli é psicóloga clínica, ela é palestrante, ela tem ajudado muita gente a viver melhor. E hoje vamos falar sobre assertividade. Nem todo mundo sabe o que isso significa, doutora. Pois é, Teru e doutor César. Tem aí uma pesquisa, Teru, que comprova que mais de 90% da população, gente, e isso é no mundo, não sabe o que é assertividade. Eu sei que é uma coisa boa, pelo nome, né? Tem a ver com acerto, tem a ver com fazer certo. Vamos ver? Daqui a pouquinho ela vai conversar sobre isso conosco por aqui. Mas, doutor César, o nosso público pode participar com a gente o tempo inteiro e isso é muito bom, né? E trazer sua pergunta, o testemunho também, né? Olha, aprendi e está me ajudando nisso, naquilo. Participe com a gente aqui, tá? Olha, quero ver a sua participação aqui com a gente, observando e aprendendo junto aqui, mas você realmente pode contribuir também, tá? Olha só, eu quero trazer aqui para você hoje, para o nosso começo aqui de programa, o verso que está lá em Provérbios 14, verso 8. Olha só o que diz, gente. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. E aí? Essa é uma pergunta interessante. Quão sábio você se acha? Quanto você sabe da vida? Já deu? Já é o suficiente? Porque a Bíblia está dizendo aqui que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, enquanto a vida, a gente tem que buscar essa compreensão, né, doutor César? Está colocando, você vê que ele fez uma referência à pessoa que é prudente. Quer dizer, a pessoa que é prudente é a pessoa que primeiro pensa para depois fazer, né, Marli? Exatamente. Não é a pessoa impulsiva. Exato. Então, a sabedoria do prudente recebe de Deus a sabedoria e tem uma prudência de parar, pensar, analisar e aí consegue acertar o caminho, né? Muito bem. É só o começo desse Vida e Saúde hoje aqui falando sobre assertividade. Eu quero muito que você aproveita. Você não vai fazer parte dos 90% da população que não conhece assertividade e não só conhecer o que significa isso, mas como é que você age com assertividade diante da vida. Vem com a gente porque é o Vida e Saúde só começando por aqui. A gente vai ali e volta já depois do intervalo com esse assunto para você. Muito bem, estamos de volta, Vida e Saúde começando por aqui. Dr. César Vasconcelos comanda aqui essa tarde de quarta-feira, trazendo assuntos para a saúde mental. E hoje temos a doutora Marli, que é psicóloga, nos ajudando com a questão da assertividade. Doutora Marli, nem todo mundo sabe, aliás, muita gente não conhece assertividade. Infelizmente, Teru. E se não sabem como ser? Né? Como é que eu vou ter um tipo de comportamento, né, doutor? Se eu nem sei se existe essa possibilidade de ser assertivo para ter equilíbrio. E olha, sofremos com os nossos problemas, sofremos com os desafios dessa vida. Um dos grandes desafios de todo relacionamento é a comunicação, porque talvez falar não seja o problema, mas se fazer compreender, sim. E olha só, a nossa equipe foi para as ruas descobrir se as pessoas possuem esse dom de se fazer compreender. Acompanhe. Boa tarde. Eu estou procurando uma camisa social, listrada, que passe um ar de descontração, mas ao mesmo tempo uma seriedade. Você tem aí para mostrar? Temos sim. É para você ou é para presente? É para mim mesmo. Vou pegar para você. Obrigada.
A comunicação é algo que faz parte do nosso dia constantemente. A gente se comunica o tempo inteiro com pessoas conhecidas e desconhecidas. E tudo isso está relacionado com a assertividade, que é o ato de nos fazer compreender. Mas sabe, o desafio não é falar, é como falar. E agora eu vou sair, vou descobrir se as pessoas têm o dom da assertividade. E eu te convido a descobrir essa resposta comigo. Vamos lá? Você acha que você se comunica bem? Creio que sim. É uma das minhas maiores qualidades, é com que eu trabalho, então eu tenho que ser bom nisso. Sim. Aceita? Além de tudo, eu trabalho com isso, né? Sou promotor de cartão, abordo as pessoas. Eu acredito que sim. Durante toda a minha vida profissional, eu acho que eu me comuniquei bem. Demais. Uau, então aceita fazer um desafio? Ai, meu Deus, aceito. Tá bom. Eu vou ler algumas frases aqui pra você e você vai me dizer se essa é uma frase assertiva ou não, tá bom? Tá. Então vamos lá. A primeira frase é: eu não vou falar mais nada. É assertiva ou não? É. Por quê? Porque a pessoa explica que ela não vai perder o tempo de falar mais uma coisa. Ela já deixou claro que ela não vai falar mais nada. Ela não vai falar mais nada. Ela se pronunciou. Certo, mas olha, infelizmente essa não é uma frase assertiva. Ela se aborreceu, se fechou e não quis explicar mais uma vez por que ela tá tão irritada. Vou ler outra, vou te dar mais uma oportunidade, tá bom? Por hora, fica bem dessa forma. Se eu conseguir pensar em outra opção, eu te comunico. É assertiva ou não? Eu acho que essa é também. Que nem a anterior. Por quê? Porque a pessoa deixou claro que ela ia ver outra solução e depois avisava. Certinho, essa você acertou, tá bom? A última aqui pra finalizar. Ai, que medo, aí será que eu vou acertar? Tudo bem. Fazer o quê? Eu nunca posso decidir nada. Eu acho que essa não é assertiva. Por quê? Eu acho que a pessoa é meio que nem a primeira pergunta. A pessoa tava, decidida a não falar mais nada e falou essa frase. Parabéns, você acertou, tá aprovada no teste. Primeira frase. Eu gostaria de me sentir compreendida por você. Tem algo que eu possa fazer para que você me entenda melhor? É uma frase assertiva ou não? Sim. Por quê? Agora detalhar é difícil, mas é um chute. Certo. Você acertou, foi bem no chute. Vamos ver se você acerta outra, tá? O povo tá achando que isso aqui virou festa. Pode bagunçar e não arrumar nada que tá tudo bem. É assertiva ou não? Por quê? Que o povo tá achando, né? Não é você que tá falando, é o povo. Então não é assertiva. Tá certo, acertou mais uma. A última aqui pra finalizar. Tudo bem, fazer o quê? Eu nunca posso decidir nada. Não é assertiva também. Tem alguma justificativa pra você dizer que não é assertiva? Não, mas só acho. Tá certo, então o seu achismo deu tudo certo, acertou todas, parabéns, tá bom, Diego? Então vamos lá, primeira frase. Por hora fica bem dessa forma. Se eu conseguir pensar em outra opção, eu te comunico. Isso é uma frase assertiva ou não? Não, porque ele não deixa explícito nem claro ali o que ele deseja, ele deixa em aberto. Será que ele acertou, gente? Vamos lá. Vou ler uma outra frase aqui, ó. Tudo bem, fazer o quê? Eu nunca posso decidir. Também não, ele tá deixando aí uma situação de dúvida. Então, se ele deixa em dúvida, ele não tá sendo assertivo. Certo. Bruno, olha só. A primeira frase é uma frase assertiva, porque a pessoa está dizendo que ela não estava conseguindo pensar em nenhuma solução, mas assim que ela pensasse, ela comunicaria ao outro. Entendi. A segunda fala assim, olha, eu não posso decidir nada, mas ela nem sequer tentou se comunicar. Mas você foi bem, acertou uma de duas. De duas, tá bom, tá certo. A primeira frase é, eu gostaria de me sentir compreendida por você. Tem algo que eu possa fazer para que você me entenda melhor? E aí, é uma frase assertiva ou não? Eu acredito que sim. Por quê? Tentando ver se a pessoa está te entendendo ou pedindo ajuda para como fazê-la entender. Parabéns, Carlos. Já acertou uma, hein? Opa, vamos ler a outra, ó. O povo tá achando que isso aqui virou festa. Pode bagunçar e não arrumar nada que tá tudo bem. E aí, é uma frase assertiva ou não? Não, isso é só uma opinião. Eu acredito que não. Acertou de novo, Carlos. Olha, está muito bem, acertou todas as frases. Parabéns, eu acho que o senhor realmente se comunica bem. Muito obrigado.
E você aí, teria acertado? Já deu para ter uma pista aqui do que é ser assertivo ou não, não é mesmo? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar agora com a doutora Marli, com o doutor César, e você pode mandar a sua dúvida aqui, porque ao longo do programa, ao longo da nossa conversa aqui, eles vão trazer respostas e no último bloco desse programa nós vamos trazer a sua participação. Aproveita então para usar aqui o nosso WhatsApp, pelo QR Code você consegue acessar, falar com a gente, mandar aqui a sua participação, pode dizer de onde você está falando, se você quiser se identificar, diga o seu nome, se não, pode deixar em anônimo que a gente vai respeitar a sua decisão, tá bom? O número para você digitar aqui, caso não queira usar o QR Code, é 12 98266 0004. Vamos falar sobre assertividade de fato agora? Vamos esclarecer, porque agora não vai ser mais 90% da população não sabendo não, doutora Marli? Exatamente. O público do Vida e Saúde quer saber o que é de fato assertividade. E é um público grande, né, Tereza? É, abençoado. Um público abençoado. Bom, queridos, o que é ser assertivo? Eu vou dar duas explicações, uma teórica e uma na prática. Bora. Tá? Que de qualquer jeito vocês vão entender isso hoje. Bom, no teórico, a assertividade é uma competência emocional que direciona a pessoa, que faz com que a pessoa tome posicionamentos claros, mas sem ofender o outro, tá? Na prática, é você falar o que pensa sem ofender o outro. Por que isso é assertividade? Por que isso traz o equilíbrio? Porque falar o que pensa, você já tomou um posicionamento de não ficar calado. Então, já saiu de um ponto extremo. E não ofender o outro é o outro extremo também. Você não chega nesse extremo, porque você falou. E falou de uma forma clara, entendida e sem ofensa. Beleza, doutor César. Então, tô percebendo que assertividade não dá para ficar em cima do muro. Não dá para não se posicionar. Eu preciso dizer o que eu sinto sem necessariamente botar a culpa no marido, né, doutor César? E a gente tem que pensar que ser assertivo é tomar um posicionamento, né? É não ficar neutro, como você falou, em cima do muro. Agora, a gente vai falar depois, em algum momento, mas também é interessante pensar de que uma pessoa pode ser assertiva quando ela diz o que pensa, de uma forma educada, né, como a Mari falou, mas também, às vezes, você pode ser assertivo ficando calado. Então, precisa daquele texto que você leu no começo aqui, né, da sabedoria do cara prudente, né? Então, mas é importante que a gente pode desenvolver isso, né, aprender a ser assertivo, né, Amanda? Exatamente. Você aí de casa é do tipo que fala e depois, não era bem isso que eu queria dizer, ou então tá na hora da discussão, no calor ali, aí fala um monte de coisa. Eu tenho um amigo que fala despejo, caminhão de lixo ali em cima do outro, né? E depois fala, não era bem assim, você entendeu errado. Ser assertivo é fazer com que o outro entenda a minha posição sem que ele necessariamente se sinta ferido, doutora Marli. Exato. Eu ouço muito essa queixa, sabe? De pessoas dos dois extremos, sabe? Que dizem assim, eu não consigo falar, sabe? Ou eu cansei, então eu não falo mais, mas eu percebo que isso está me prejudicando. E eu não quero ser assim. E o outro extremo, quando eu tô naquela situação, mas eu já falei, eu já gritei. Então eu tenho percebido que isso tem afastado as pessoas de mim. E eu não quero ser assim. Então, isso traz uma doença que se chama, ela vem da doença emocional, doença psicossomática. Por quê? O passivo, ele é interessante, gente, o passivo, ele quer agradar todo mundo. Mas é impossível agradar a todos. Teru e Dr. César, quando Jesus esteve nesse mundo, ele viveu por 33 anos aqui, como um ser humano, divino, mas um ser humano. E ele era perfeito. Ele agradou a todos? Não. Como eu, uma pessoa que tem defeitos, ou você, vai conseguir agradar. Mas o passivo não é porque ele é bonzinho, sabe, Teru? Às vezes a pessoa chega no meu consultório, mas doutora, qual o problema? Eu quero ser uma pessoa boa. Isso não é bondade, gente. Isso não é bondade. Isso é falta de habilidade em lidar com o outro. Então, o passivo, ele tem uma necessidade de agradar para ser aceito.
E para que ele consiga fazer isso na mente dele, ele se anula. Com isso, ele fica muito angustiado, somatiza. E aí começa a vir as doenças mesmo, né? Começa a gerar patologia. A pessoa que de repente fala demais, acaba sendo agressiva. Não, mas eu sou sincero. Comigo é assim, eu não levo desaforo para casa, essa pessoa também está no outro oposto. Você sabe qual é o discurso do agressivo, Teru? Ele diz assim, ó, eu falo a verdade mesmo, doa quem doer. Ok que temos que falar a verdade, mas quem disse que tem que magoar o outro? Puxar o tapete do outro, não precisa. Tem uma frase que eu aprendi, já falei aqui em outros programas, já lembrei dela aqui agora, que diz assim, diga o que você quer dizer, vírgula, dê sentido ao que você diz, mas não diga de forma agressiva. Isso. Então, a gente pode ser assertivo de uma forma errada. O que é o assertivo de forma errada? É o indivíduo que diz o que pensa sem pensar no que diz. Né? Ele não pensou, ele diz o que pensa, mas fala de uma forma, como você falou, impulsivamente. Né? Eu também li uma frase anos atrás que achei interessante, que diz assim, eu sei o que eu disse para você, mas eu não sei o que você entendeu do que eu disse. Então, ser assertivo também é você ser claro no que você diz. Né? Que é aquela primeira frase que eu falei agora mesmo, né? Diga o que você quer dizer, dê sentido o que você diz, mas não diga de forma agressiva, né? Tá, então se é uma competência, necessária para os nossos relacionamentos, necessária para nos darmos bem na vida profissional, espiritual, porque eu preciso, se eu estou falando com Deus, eu também quero compreender, espiritual também, claro. Vamos chegar lá, profissional, enfim. Ela vai exigir para o seu desenvolvimento algumas habilidades e comportamentos, Marli. O que é essencial de habilidade de comportamento para eu desenvolver a competência da assertividade? Então, a primeira habilidade é você se conhecer. A assertividade não é de acertar. Acaba que a gente acerta, mas ela não vem do contexto de acertar, mas de afirmar. Então, eu preciso afirmar quem eu sou. E eu só sei quem eu sou quando eu tenho essa ligação direta com Deus, né? Porque foi Deus, queridos, que nos fez pensantes e inteligentes. Então, a gente consegue mudar. Então, se eu me conheço, se eu sei do meu objetivo, se eu tenho isso de forma clara, aí eu desenvolvo a habilidade em lidar com isso. E existe um mecanismo aí que a gente vai aprofundar mais, que é a tríade do equilíbrio, que gera um equilíbrio. Então, a habilidade em ver, em perceber, né, em ver, né, o que eu estou pensando, porque é daí que gera tudo e que traz o comportamento ou passivo, ou agressivo, ou assertivo. É da forma como eu olho. Então, eu preciso desenvolver essa habilidade para ter esse resultado. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Não o autoconhecimento apenas, talvez assim, terapêutico, mas à luz daquilo que Deus, Exato. Como Deus me conhece, Dr. César, porque talvez a minha história, talvez os meus traumas de vida me fazem me enxergar ou fazem-me enxergar de maneira aquém daquilo que fui criada, né? E sabe que tem estudos que mostram que muitas pessoas que têm uma ansiedade muito alta, elas podem ter uma autodepreciação, elas podem ter um autoataque, elas podem ter uma autodesvalorização. É aquela pessoa que você diz, que roupa bonita, comprei ali no brechó. Parabéns que você passou naquele concurso, qualquer um passava mesmo. Quer dizer, a pessoa está sempre... E às vezes tem pessoas que pensam que isso é humildade. Humildade não é você se depreciar, né? Então, é importante pensar nisso. A gente precisa ser assertivo no sentido de ter respeito pela gente mesmo, porque se isso não tiver, vai ter ou tristeza, vai ter irritabilidade, vai ter ansiedade, né, Mari? Perfeito. Porque isso não depende do outro também, né? Depende muito, claro que tem a nossa história de vida por trás, mas assim, eu amo quando a gente começa a falar sobre isso, entender, e quando a gente faz a ligação com o nosso Deus. Sabe, gente, não é à toa que o nosso Criador, ele elaborou esse mecanismo
Porque quando a gente entende como resolver, por exemplo, onde entra Deus nesse campo? Se eu preciso ter uma boa percepção. Quando você confronta um pensamento negativo que está te levando a ser ou passivo ou agressivo, quando você faz uma perguntinha que quebra, desfaz essa linha de raciocínio que faz sentido isso que eu estou pensando? Você está duvidando desse pensamento, quebrou. Aí fala com Deus, Senhor, o Senhor viu o que eu pensei? Por exemplo, ninguém me ama, um pensamento clássico e exagerado, né? E mentiroso. Ninguém me ama, mas faz sentido, quebrou, e aí eu vou falar para Deus, Senhor, é isso mesmo, ninguém me ama. E aí, gente, o Espírito Santo, qual é o papel dele? Olha isso, impressionar a nossa mente. E aí o Espírito Santo me faz lembrar, por exemplo, de uma situação que eu vivi com a minha mãe. Que eu lembre que só a minha mãe me ama, já não é mais ninguém. Então, aquele pensamento era mentiroso. Só que enquanto eu permito ele aqui, é verdade. E aí, se eu penso que ninguém me ama, olha quantas emoções negativas gera. Se ninguém me ama, eu posso sentir medo, porque o que vai ser de mim se ninguém me ama? Se ninguém me ama, eu posso sentir ansiedade, que vai ser, como é que eu vou resolver sozinha na vida? Porque não tem ninguém que me ama, percebem? Então, quando eu quebro essa linha de raciocínio e falo com Deus, e Ele, né, fala conosco de N maneiras, né, porque Deus é Deus, aí vem todo esse mecanismo que me gera equilíbrio. Por exemplo, aquele pensamento, ninguém me ama, que me faria sentir ou triste ou angustiada, eu posso sentir a partir daí alegria. Eu tenho minha mãe que me ama. É uma revira. Muda tudo. Percebem, gente? Que é só você que pode se ajudar com essa direção de Deus, ou é só você que pode se prejudicar? Porque ninguém está na sua pele a não ser você. É, minha gente. Agora, vamos tornar essa conversa aqui um pouco mais palpável, Marli. Okay. Vamos sair um pouquinho do campo filosófico aqui e vamos torná-la palpável. Eu tô com problemas em várias áreas da minha vida. Eu vou trazer umas situações aqui na tela e eu quero que você fale como é que ser assertivo. Olha a primeira situação aí. Se eu tô enfrentando problema financeiro, como eu posso ser assertivo nessa situação e ter ganhos? Então, primeira coisa é você, com o seu raciocínio, olhar para a sua realidade. Porque se você chegou a esse ponto de ter um problema financeiro e você interpreta um extremo ou outro, se você interpreta que está acabado, você ainda tem dinheiro, mas você enxerga e entende que não tem solução. Qual o primeiro sentimento que pode gerar aí? Ansiedade. Fracasso, né? Fracasso, exato, leva a um fracasso. Porque você tem um dinheiro que com ele você pode até conseguir, pode aumentar esse dinheiro, você pode resolver por um tempo, Num planejamento. De um planejamento. Então, se você pensa assim, você pode se dar mal. Então, tem que, né, olhar para a realidade, conversar, por isso que a assertividade é ter um bom diálogo. Conversa com a pessoa com quem você convive, olha sobre tudo que está acontecendo, refaz um plano e aí, com certeza, vocês vão conseguir sair disso. E você vê que na questão da pandemia, como é que algumas pessoas usaram problemas financeiros, né? Foi demitido o emprego, a empresa fechou, lockdown, tudo isso. Como é que algumas pessoas assertivas fizeram? Elas criaram, vou fazer picolé, vou fazer bordado, vou, enfim, vender coisa pela internet, enfim. Então, elas tiveram uma atitude, né? Para poder resolver aquele problema. Você, em vez de ficar parado chorando porque não tem dinheiro, elas tomaram uma iniciativa de fazer alguma coisa para si. E tudo surgiu ali na mente dela, né? Então, tá a pandemia, tá tudo parado, mas o que eu posso fazer com isso? E aí veio a ideia, então eu vou vender o picolé, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou seja, houve um confronto daquele pensamento de início, um pensamento de pânico até, né? Isso. Tô ferrado. Vamos trazer mais situações aqui e vamos ver aqui os benefícios de ser assertivo quando se tem conflitos no trabalho, Marli. É extremamente
extremamente importante ser assertivo no trabalho. Inclusive, hoje, as empresas cada vez mais estão, no momento da contratação, colocam psicólogos para aplicar teste para ver o grau da assertividade da pessoa. E eles estão estão contratando cada vez mais pessoas assertivas. Porque, gente, num lugar de trabalho, né, num ambiente de trabalho, o passivo, ele dá muito prejuízo para a empresa. Trava, né? Porque aí tem problemas de relacionamento com o colega ou com o chefe, e aí ele fica mal, ele fica ansioso, ele fica com depressão, sai do trabalho e dá prejuízo. O agressivo, então, imagina, quebra tudo e briga e grita, e aí a empresa não tem uma qualidade, né? Então, aquele que é assertivo, ele consegue. Gente, é muito importante isso. O assertivo, ele sabe separar o que é do outro e o que é seu. Então, ele não carrega algo que não foi ele que desenvolveu. Quando você tem essa habilidade de saber separar o que é do outro e o que é seu, você consegue lidar de uma forma equilibrada, por exemplo, no seu trabalho. Vamos ver outra situação aqui, olha. Quando eu enfrento problemas de saúde, gente, é a próxima situação aqui em que ser assertivo traz benefícios, Marli. Uma pessoa, às vezes, recebe um diagnóstico de câncer, mas tem tratamento. Só que ela põe na mente, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ela está viva. E aí a família, vamos passear, não, porque eu vou morrer. Vamos conversar, não, porque eu vou morrer. Então, é uma pessoa extremista. Então, ela está viva, mas ela não consegue viver aquela vida. Ela não consegue ter sanidade, inclusive, para poder entrar no tratamento. E eu estou falando desse caso extremo de um câncer, por exemplo. Mas uma pessoa que não consegue, inclusive, identificar que ela tem crises de ansiedade. Ela não busca ajuda, só piora até chegar num pânico. E assim, eu acho que em todas as outras classificações, né, em relação à piora da doença. Porque o nosso corpo, gente, é como um computador, sabe? Que tem um monte de pecinha que vai se encaixando. Então, tudo parte da nossa mente. Se você não tem uma boa sanidade, o corpo padece. E a questão da saúde, ser assertivo em questão de saúde, a pessoa tomar a iniciativa para ela fazer os procedimentos que precisa fazer. Exatamente. Né? Precisa de uma psicoterapia, vai correr atrás. Precisa fazer uma quimioterapia, então vai. Né? E tem estudos que já mostraram que as pessoas que têm qualquer tipo de doença, até câncer, quando elas têm mais assertividade, quando elas são mais empenhadas em seguir um tratamento, ela tem melhores respostas no corpo do que aquelas que ficam mais passivas. Né? Olha, então, que interessante. Tem mais uma situação que eu quero trazer aqui, antes de chamar o intervalo. Tomada de decisão. A pessoa que é assertiva, ela consegue realmente ir ao ponto, Marli. Porque nem sempre vai ser certo ou errado, né? Tem situações que a gente vai precisar escolher o menos pior, por exemplo. E só uma pessoa assertiva, ela consegue ter essa compreensão. Porque não é tudo ou nada, 8 ou 80. Certo. Tem o que está no meio, tem aonde que a gente consegue resolver. E tudo tem uma solução na vida. Então, para eu tomar uma decisão, eu preciso ter esse equilíbrio para saber para que caminho eu vou. E isso vem tudo do meu raciocínio, né? Seguinte, gente, precisamos de um intervalo. Nós vamos conversar sobre, olha, essa tríade do equilíbrio. A doutora Marli é autora desse livro maravilhoso. E ela já deu uma pincelada aqui, que é importantíssimo você cultivar essa tríade do equilíbrio se você quer ser assertivo. Para saber mais sobre esse produto aqui, acessa lá no Instagram, @MarliEMDR, tá? @MarliEMDR. A gente conversa um pouquinho sobre isso aqui. Obrigada por trazer essa oportunidade de conversa aqui, né, doutor César? Muito bom, né? A gente fazer... E esse livro, a gente vai falar sobre ele, mas vai falar sobre o seu livro aí, que fala dessa tríade, né? Saúde mental, pensar, sentir, agir. Vamos falar. Pois é, a gente vai ali e volta já.